Olá, eu sou o professor Antônio Carlos. Hoje nós vamos falar sobre as atividades propostas no plano de estudo tutorado do segundo ano do ensino médio, no seu volume 1, para a segunda semana. Se você não viu o nosso vídeo sobre o conteúdo abordado na segunda semana do segundo ano do ensino médio, assista primeiro, então, para que você possa realizar com sucesso essas atividades propostas. Você também pode realizar pesquisas e consultas. Aliás, são sempre bem-vindas e permitidas. Vamos às atividades. Atividade número 1. À medida em que as sociedades se desenvolvem, suas atitudes econômicas se tornam mais complexas e interligadas. Assim, nos países em desenvolvimento, a dependência em relação às práticas da agropecuária e do extrativismo costumam ser maior. No entanto, enquanto essas zonas vão se industrializando, o número de empregos e a participação dessas atividades no meio econômico costumam a diminuir. Atualmente, os principais países passam por um estágio em que as áreas do serviço e do comércio estão a exercer uma maior centralidade. Nos Estados Unidos, esses campos empregam quase 80% da população economicamente ativa. Após a leitura do texto, você tem a letra A e a letra B para responder. Na letra A, pergunta-se, a partir da leitura do texto, como você descreveria a realidade brasileira, considerando a população que ocupa cada setor da economia? Nós temos aí 3 setores econômicos, setor primário, setor secundário e setor terciário, e nós temos a população brasileira predominantemente urbana. Isso significa dizer que nós temos uma predominância de atividades centralizadas nas áreas urbanas. Com isso, irá predominar os serviços e os comércios. No caso da economia brasileira, nós temos que observar que cerca de 60% da população está empregada no setor terciário, nos serviços, e no comércio. Embora nós temos também uma área de desenvolvimento na área rural, com a produção de agropecuária, mas nós temos uma predominância dessas atividades por predominar também a população urbana sobre a população rural. Então, é nesse sentido que você vai procurar responder esta letra A. Letra B. Quais motivos que fazem com que, em países desenvolvidos, a maioria da população desenvolva atividades do setor terciário? Aí, nos países desenvolvidos, nós temos uma predominância ainda maior da mão de obra empregada no setor terciário. Nós temos vários motivos que levam isso a acontecer. Dentre eles, tem muitas indústrias em diferentes áreas de produção, em sua maioria aí ligada à tecnologia, à mão de obra especializada, que emprega então muitas pessoas, gerando muitos empregos, porém elas passam por um processo de capacitação para então trabalhar nessas áreas tecnológicas. De modo geral, existe uma fábrica para se produzir que necessita mão de obra. E também nós temos o comércio desses produtos feitos pela indústria muito forte nos países desenvolvidos. Então, as pessoas preferem trabalhar nessas atividades até mesmo pelos níveis salariais, pelo status social, pela qualidade de vida que esses empregos no setor terciário têm oferecido para a população. Então, é nesse sentido, aluno, que você vai estar respondendo esta letra B da atividade 1. Para a atividade 2 e 3, você tem um gráfico e, analisando o gráfico, nós temos a população economicamente ativa, a PEA, no Brasil, de 1940 até o ano 2006. Nós temos aqui na cor verde, representando o setor primário, que tem diminuído de 1940 até 2006. Nós temos o setor secundário, que tem aumentado de 40 até 85, depois caiu para 2001 e subiu em 2006. E nós temos o setor terciário, que tem aumentado aqui de 40 até 2001
em 2006 teve uma queda. Pergunta-se na atividade 2. População economicamente ativa, PEA, representa o número de habitantes em idade e condições físicas para exercer algum trabalho. No gráfico, como se comportou ao longo de quase 70 anos a população ativa que trabalhava no setor primário? Ora, nós temos aqui no setor primário as atividades de agricultura, pecuária, extrativismo, as atividades econômicas predominantes no espaço rural. Observamos uma ligeira queda de 1940 até 2006. Portanto, então, com base nesse gráfico e suas informações relacionadas a esse assunto, você pode dizer que, ao longo desses anos estabelecidos no gráfico, nós temos, então, uma queda de aproximadamente 60%, caindo para cerca de 19%. Isso possivelmente porque a mão de obra estava migrando para o setor terciário, lá nas cidades. E também aconteceu o processo aí de urbanização, onde as pessoas saíram do campo e foram para as cidades em busca de melhores condições de vida, ou então foram expulsas, do espaço rural devido à entrada das máquinas que substituíram a mão de obra do trabalhador rural. Então você pode fazer várias análises aqui, como se comportou ao longo de 70 anos a população ativa no setor primário, conforme se pede na atividade 2. Na atividade 3, pergunta-se o que ocorreu no mesmo período com a população do setor terciário? Explique. Agora, nós vamos observar que o setor terciário, de 1940 até 2001, teve um ligeiro aumento, porém, caiu aqui em 2006. Ocorre que nessa data expressa no gráfico, nós temos o processo aí nas cidades de industrialização, onde o governo, principalmente na era Vargas, tem investido bastante nas empresas estatais. E também na década de 60, com o governo de JK, com o plano econômico de 50 anos em 5, fez com que gerassem várias fontes de trabalho, de emprego no setor terciário. Isso fez com que, então, o setor terciário aumentasse muito nesta época. Agora, em 2006, nós tivemos, então, uma crise mundial que refletiu no país, diminuindo os postos de trabalho. Por esse lado que você vai tentar responder essa atividade 3. Na atividade 4, pergunta-se, pensando no município onde você vive, pesquise suas informações em diferentes fontes, como se apresentam os setores da economia, para responder às questões a seguir. Letra A. A população economicamente ativa, PEA, do seu município, trabalha predominantemente em qual setor da economia? Justifique. Essa questão é uma questão pessoal. Você é aluno, onde você reside, onde você mora, qual é o setor econômico aí que vai predominar? Quais são as atividades econômicas que predominam onde você mora? É agricultura, pecuária, extrativismo, comércio, indústria, serviços? O setor primário, secundário ou terciário? Então, você vai explicar e justificar sua resposta na atividade 4, na letra A. Na letra B da 4, está pedindo para você realizar uma breve pesquisa com seus familiares, perguntando em qual setor da economia a maioria deles trabalham. Pergunta-se para seu pai, para sua mãe, seu avô, sua avó, seus familiares mais próximos aí da sua residência, qual o setor da economia que eles trabalham. Eles trabalham mais no setor primário, nas atividades econômicas de agricultura, pecuária e extrativismo, ou no setor secundário, que corresponde à atividade econômica industrial, ou quem sabe até no setor terciário, que agrega as atividades econômicas de comércio e serviços. Faça então uma pesquisa e coloque então a predominância desse setor que sua família trabalha. Letra C. Trabalho informal sem carteira assinada é uma realidade no Brasil. A qual setor da economia essas pessoas pertencem? Vocês acham que as pessoas que não trabalham de carteira assinada vai pertencer a qual setor? Ao primeiro? Primário? Secundário? Ao terciário? Qual setor será que trabalham sem carteira assinada vai estar preenchendo nos setores?
Provavelmente no terciário, mas você vai ter que explicar por quê. Na atividade 5, pede-se para você observar os anúncios de emprego e classificar as ofertas de vagas por setores da economia. O primeiro anúncio diz o seguinte: vagas para promotor de vendas, supervisor de logística, auxiliar de logística. O segundo diz função para pintor industrial. Nós temos aqui uma proposta de emprego que vai para qual setor econômico? Primário, secundário ou terciário? E a segunda proposta de emprego, pintor industrial, vai para qual setor econômico? Primário, secundário ou terciário? O próprio nome já fala. Olha aqui, ó, atividade econômica industrial pertence a qual setor? E a atividade econômica aqui de uma loja, provavelmente aqui empregos ligados a atividades de comércio, de serviços, né? Então pertence a qual setor? Então é isto, caros alunos, a proposta de atividades aí para a segunda semana, para você aluno do segundo ano do ensino médio. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, comenta, curta, compartilha com seus colegas, para que eles possam também ter acesso às possíveis respostas, então, desse material tão importante que é o plano de estudo tutorado. Um abraço, é o professor Antônio Carlos, meu muito obrigado e até a próxima.